Uma das buscas da humanidade é a cura mundial de todas as doenças. E um vírus que assombra a nossa espécie há bastante tempo já está com seus dias contados. Mas, antes de falarmos sobre a cura da AIDS, vamos entender melhor a sua origem, como esse vírus surgiu entre os seres humanos. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like, pois só aqui você fica por dentro sobre curiosidades e informações do nosso mundo e de fora dele. O HIV surgiu a partir de um vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o SIV é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. O SIV, presente no macaco verde, teria criado o HIV-2, a versão menos agressiva, que demora mais tempo para provocar a AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus. É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 como do HIV-2, aconteceu em tribos da África Central, que caçavam e domesticavam chimpanzés e macacos verdes, conta um especialista infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões. O mais provável, porém, é que tenham acontecido por volta de 1930. Nas décadas seguintes, a doença teria permanecido restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região ao sul do deserto do Saara. Entre 1960 e 1980, surgiram diversos casos da doença que ninguém sabia explicar. Com os pacientes geralmente apresentando sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer e pneumonia, a AIDS só foi finalmente identificada em 1981. Em 1993, pesquisadores isolaram o vírus da AIDS pela primeira vez. 2 anos depois, aparece o teste que identifica a presença de anticorpos no sangue. O nome HIV, porém, só surge em 1986. A primeira droga para ajuda de tratamento da doença, o AZT, só é criado em 1987. O Fantástico fez uma matéria super interessante, contando com detalhes essa nova descoberta para a humanidade, e nós iremos ver agora. Uma das apostas dos cientistas para a prevenção é o desenvolvimento de uma vacina que está sendo testada em 8 países, inclusive aqui no Brasil. A expectativa é grande. Se funcionar, pode ser um marco comparável à descoberta dos coquetéis anti-HIV há mais de 2 décadas. Alguma coisa aconteceu comigo. Uma turvação, uma vertigem, uma voragem. Gosto dessa palavra que gira como um labirinto vivo. Febres, suores, perda de peso, manchas na pele. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado: HIV positivo. Fui levado para o pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas. O Hospital de São Paulo, que foi um dos primeiros a receber pacientes com o vírus HIV no Brasil. E foi um dos quartos que algumas dessas frases foram escritas pelo gaúcho Caio Fernando Abreu, quando ele descobriu a infecção na década de 90. Agora, o lugar onde o escritor se tratou abriu as portas para a chegada de outras pessoas. Olá, bom dia. Por favor, vá no projeto Mosaico, a vacina? Voluntários de uma pesquisa que pode mudar a história da AIDS. Vamos lá, doutora. André não tem o vírus HIV. E está ajudando para que outras pessoas também não se infectem no futuro. E na hora que vai entrando esse líquido aí, o que passa aí pela tua cabeça? Gratidão. Passa um filme de pessoas que talvez não conseguiram chegar neste momento. André participa da pesquisa Mosaico, que testa uma vacina contra o HIV
é mais uma tentativa da ciência para controlar o vírus que circula há 40 anos. Quando a AIDS chegou no Brasil, a ignorância era total. Uma boa parte da imprensa chamava a AIDS de peste gay. No caso, eram os homens homossexuais. Todo mundo se acha, que não pertence a esse grupo, se acha protegido. Foi uma fase muito dura, aquela do início da AIDS no Brasil, porque a doença se disseminou numa velocidade assustadora. Eu não era um homem gay, eu não era trabalhadora sexual, usuária de drogas. Eu era uma menina que era virgem, que estava tendo primeiro namorado, então em nenhum momento eu achei que eu tinha qualquer risco de adquirir o HIV, né? A minha única preocupação era não engravidar. Eu vivo há 31 anos com HIV/AIDS. É uma vitória eu estar aqui com 49 anos falando sobre isso, porque eu não esperava que eu fosse tão longe. Não tinha remédio naquela época, né? A história da Vanessa é a história dos avanços no tratamento da AIDS. A gente já vai falar sobre isso. Você imaginava que você iria viver por tanto tempo? Eu achava, inclusive, que eu não ia participar do meu aniversário no próximo ano. Eu olhava para os meus braços, via as veias assim, e eu olhava e dizia assim, corre morte nas minhas veias, né? Acabou para mim. Muita coisa mudou de lá para cá, para melhor. Dr. Luiz, hoje diretor do Emílio Ribas, estava começando a carreira de médico naquele início dos anos 90. E como que era esse corredor, por exemplo? Era um movimento absurdo, hospital lotado o tempo todo. A gente tinha uma média de 4, 5 óbitos por dia. As visitas eram proibidas. Não se sabia exatamente como era a transmissão. Nós estamos no Hospital Heliópolis, em São Paulo, numa enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente, dos pés à cabeça. Parece até que a gente conhece esse filme, 2020, Covid-19. Muitas semelhanças, principalmente no momento inicial do HIV e no momento inicial do ano passado, da Covid-19. Já se sabe que para a Covid, o distanciamento é necessário para evitar a infecção. Sobre o vírus HIV, 40 anos de estudo derrubaram fake news do passado. Ele não circula pelo ar, não é transmitido pelo beijo nem abraço. A transmissão se dá pelo sangue ou pelo contato sexual sem uso do preservativo com alguém infectado. Já existem remédios para prevenir a infecção, como o PrEP, um comprimido por dia distribuído pelo SUS. Agora, por que em um ano de Covid-19 já tínhamos uma vacina para combater o vírus e em 40 anos de AIDS ainda não existe um imunizante contra o HIV? Muitas dessas plataformas para prevenir a Covid-19 foram todas desenvolvidas em ideias para achar vacinas contra o HIV. O caminho acabou sendo o reverso. Ou seja, a vacina contra a Covid só saiu tão rápido por conta de 40 anos de estudo para se achar a cura do HIV, que é bem mais complexo. Ele entra nas células, ele se mistura com o material genético da célula da pessoa que é infectada e encontrar esse vírus escondido dessa forma é muito mais difícil para o nosso sistema de defesa. O segundo problema, que é um vírus extremamente variável. E ele vai sofrendo modificações dentro do organismo da mesma pessoa, porque você pega o vírus e não elimina mais. Então é como você atirar num alvo móvel, que é um desafio enorme. E até hoje nós não fomos capazes de obter uma vacina capaz de proteger contra a doença e eventualmente capaz até de conseguir a eliminação do vírus de quem já pegou, né? E olha que foram muitas as tentativas desde que o vírus HIV foi descoberto. Mas os pesquisadores sempre encontravam uma barreira em algum momento do estudo. Alguns ensaios com animais chegaram a dar bons resultados, mas aí, quando eles iam testar em humanos, a notícia desanimava. Era preciso pegar um novo caminho. A pesquisa que chegou mais longe até hoje, um estudo da Tailândia nos anos 2000 de uma vacina contra o HIV, apresentou só 31% de taxa de eficácia. E não se aprova uma vacina com uma proteção tão baixa. Só que os pesquisadores não param de procurar outros caminhos.
E quem sabe agora estaríamos mais perto de uma outra saída, uma vacina para impedir a transmissão do HIV. 3.800 pessoas se ofereceram para participar dos testes nos Estados Unidos, México, Itália, Espanha, Polônia, Peru, Argentina e Brasil. Aqui, 8 centros de estudos foram cadastrados e o Hospital Emílio Ribas é um deles, onde a gente encontrou o voluntário André. Não tenho o vírus e tudo mais, por que não contribuir com essa pesquisa? Todos os voluntários são soronegativos. Os estudos de prevenção ao HIV tem uma população-chave, uma população que tem uma maior probabilidade de se expor ao vírus. São homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis que fazem sexo com homens. Porque são grupos nos quais a gente vê epidemiologicamente uma maior presença, maior incidência da infecção pelo HIV por questões sociais, também muitas vezes das práticas que propiciam ali uma maior chance, né, de entrar em contato com o vírus. E essas pessoas, elas não são as únicas que podem contrair? De forma nenhuma. Existe, né, a prevalência, a incidência de HIV na sociedade como um todo, independente de sexualidade, de gênero, de raça, de idade, de qualquer coisa, de classe social. Nesse caso é bom que esse grupo participe, Isso. Porque existe como avaliar melhor. Então. Exato. É uma questão de dado epidemiológico. Um outro estudo em busca de uma vacina está sendo feito na África. Lá, os voluntários são mulheres, o grupo mais afetado pela doença naquela região. Nem lá, nem aqui, os voluntários correm risco, porque a vacina não usa o vírus HIV. Basicamente, a gente utiliza um outro vírus, que não é o HIV, nesse caso seria o adenovírus 26, de um resfriado comum, altera em laboratório esse adenovírus 26 de forma a não causar doença e acopla a esse vírus estruturas genéticas, genes mesmo, do HIV tipo 1. Ou seja, é como fazer uma cópia de uma chave que vai ter os mesmos encaixes, mas não é a chave original. Quem receber a vacina consegue montar uma resposta imune contra o HIV sem o risco de se infectar por esse vírus. A ideia é que os voluntários desenvolvam anticorpos para combater o HIV, caso venham a ter contato com o vírus, por exemplo, numa relação sexual. Todos os nossos voluntários, eles estão cientes que eles não devem se pautar enquanto prevenção única e exclusivamente na possibilidade de proteção pela vacina, mas também continuar utilizando métodos de barreira para outras infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, a recomendação continua: o uso de camisinha e outros métodos de prevenção. Até porque, como em qualquer estudo desse tipo, os voluntários não sabem se estão recebendo a vacina ou um placebo, uma substância sem efeito nenhum. Só no final da pesquisa é que cientistas vão saber quem tomou o quê e assim poder comparar os resultados e saber se a vacina funciona ou não. Mas os testes feitos em laboratório foram animadores. Até agora a gente conta com o resultado da fase pré-clínica, que foi os testes que foram realizados em chimpanzés, onde a gente teve uma eficácia de 67%. E se der certo vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução. A pesquisa chama mosaico porque combina genes de vários subtipos do vírus. No mundo, são 37 milhões de pessoas com HIV. No Brasil, quase 1 milhão, bem dividido entre homens e mulheres. E mesmo com os avanços das medicações, até hoje, mais de 10 mil pessoas morrem de AIDS por ano, só no nosso país. Em 40 anos da doença, o tratamento melhorou muito. Chegou um período que eu cheguei a tomar mais de 20 comprimidos por dia. Você toma hoje quantos comprimidos? Quantos remédios? Eu tomo 5 comprimidos. Desde 96, o tratamento é gratuito pelo SUS, mas é medicação para a vida toda e ainda tem os efeitos colaterais. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não se sentem mal, tem outras que têm assim pesadelos terríveis, que têm depressão, né? Porque ataca o sistema nervoso central. Então tem pessoas que não conseguem se adaptar a alguns esquemas. Então o tratamento que dá certo é aquele que controla o HIV e que a pessoa não fica sem condições de viver a sua rotina do dia a dia, né? Até achar a combinação certa pode ser um longo caminho, mas funciona. Se você pega uma pessoa que está recebendo tratamento com o coquetel, que a gente popularizou esse nome,
e essa pessoa tem vírus indetectável, ele não transmite mais HIV. Pode, inclusive, planejar a gravidez, ter filhos, de uma maneira extremamente segura. É o caso dos filhos da Vanessa, que nasceram sem o vírus. Os avanços da medicina são muitos, mas falta um, muito importante, que não está nas mãos dos cientistas. São 40 anos de pandemia de AIDS, né? E mesmo assim, se tem uma coisa que continua igual à época que eu descobri meu diagnóstico, é a discriminação, é o estigma. Isso não mudou. Ninguém quer namorar uma mulher que fala publicamente do seu HIV. Uma vacina preventiva ao HIV vai ser um divisor de águas, né? Vai diminuir muito esse medo de se relacionar com quem vive com HIV. Os voluntários sabem que podem mudar esse destino para gerações futuras. Por que você decidiu passar por tudo isso? Empatia. Doar é fazer a minha parte. Acho que o mundo, ele se torna, eu tenho certeza que o mundo ele fica melhor quando cada um faz a sua parte. E que mesmo que não dê certo agora, que eles tenham outros dados no futuro para de repente aprimorar e fazer outras coisas também. Daqui a 2 anos e meio, a gente vai ter essa resposta. E se a gente conseguir chegar a uma eficácia a ponto de traduzir essa pesquisa em uma política de saúde pública, eu acredito que a gente vai conseguir mudar a história do HIV e do enfrentamento a essa infecção que tanto gera até hoje estigma e preconceito. Então, com certeza vai ter um impacto não só médico, mas social muito grande para o Brasil e para o mundo. Uma vacina para prevenir o vírus. O escritor Caio Fernando Abreu e tantos outros não viveram para testemunhar essas tentativas. Depois que saiu do Emílio Ribas e voltou para Porto Alegre, ele escreveu os últimos textos sobre a infecção que provocaria sua morte. Um deles, as últimas palavras foram: a vida grita e a luta continua. E se você gostou dessa matéria e quer ficar por dentro sobre notícias e assuntos variados, se inscreva no canal e isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse e outros assuntos para você toda semana. Pois só aqui no Conhecimento Secreto você fica por dentro de tudo que ainda não foi falado para você. E nos vemos no próximo vídeo.